a gente vai falar sobre organização de consultório. Quem tiver alguma dúvida, já coloca aí. Então, eu já recebi algumas perguntas do que vocês querem nessa parte de organização. Oi, Lindsay. Me pediram muito materiais que já estava na minha programação, e ontem também surgiu o assunto, e recebi directs também pedindo materiais para quem vai abrir um consultório agora, e quem já tem um consultório e quiser saber alguma dica, também que tipo de material que eu tenho que comprar. Você tem que tomar muito cuidado mesmo para não sair comprando um monte de coisa, tudo que vê de propaganda, e aí daqui a pouco não utiliza. Então, tem alguns básicos que eu acho assim que valem super a pena ter no consultório, mas eu acho que é no dia a dia que a gente vai comprando o que a gente vai precisando. Boa noite, Ana, Bahia, presente. Trilhas da adolescência, olá. As lives estão sendo incríveis, a participação de todos, então coloquem as perguntas. Ontem chegou uma pergunta, eu vou aproveitar aqui para responder, sobre os pais que atrasam muito para buscar a criança. E isso também tem que estar no contrato, hein, gente? Principalmente quando você vai atender só aquela criança, às vezes você fica presa, porque às vezes os pais atrasam 15, 20 minutos, mas quem tem a secretária, eu tinha toda uma estrutura na clínica que tudo bem, dava para a gente deixar a criança lá com a secretária enquanto você está atendendo, mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão folga, né? Deixa lá no consultório, vai para o shopping, vai fazer supermercado, e a criança fica lá, você presa, ou às vezes a secretária presa também. Então, tem que esclarecer muito essa coisa do horário com eles. Mas, olha, vou contar que, assim, lá no começo até tive alguns problemas assim, mas a grande maioria chega no horário. Quando vai atrasar, boa noite, Camila, eles avisam. Então, coloquem todas as suas perguntas, porque eu quero... Não existe pergunta boba, tá, gente? Não existe pergunta que não tenha sentido. Se é a nossa dúvida, vamos trazer, né? Queria eu que já tivesse essas plataformas, essas lives aí para tirar todas as minhas dúvidas lá no meu começo. Então, já falamos de muitas coisas aqui sobre o tempo, como organizar o tempo no consultório, a parte de utilização das histórias na psicopedagogia, a utilização das histórias como fundo terapêutico, como fundo pedagógico. Então, já teve, assim, muita informação nas 5 lives que a gente já teve, tá? E hoje, na sexta, eu separei os materiais, algumas dicas, separei também como eu faço anotação, me mandaram essa pergunta, como eu faço para organizar os trabalhos deles, as anotações. Eu vou falar de como eu fazia e como eu faço hoje, porque, assim, eu descobri agora um meio que tem um investimento aí. Espera aí, deixa eu ver uma coisa. Tem dificuldades na questão de receber dos pais, mesmo tendo contrato. Não pagam no dia certo, não tenho secretária. Tem alguma sugestão? Olha, se começa a dar problema, você fala assim, olha, agora a partir desse ano eu vou começar a fazer o pagamento, vai pagar por mês. Às vezes eu oferecia até um desconto. Quando eu comecei a ter muito problema lá atrás, eu comecei a falar, olha, a sessão é 350 e se pagar adiantado é 320. Todo mundo quer pagar adiantado, né? Porque todo mundo quer ter desconto. Então, dá para fazer esse tipo de combinado, principalmente quem você já sabe que é complicado receber, né? Porque às vezes
as pessoas que eu supervisiono, elas ficam até falando que às vezes elas ficam com vergonha de cobrar bastante. E acontece isso às vezes, né? Agora que eu estava sem secretária, segundo semestre, no consultório, também eu tenho que fazer a cobrança, aí você vai mandando, porque, na verdade, a gente não tem que ficar com vergonha de receber por aquilo que a gente trabalhou, né? Então, eu mando uns bilhetinhos assim, não identifiquei o pagamento, favor verificar. A gente vai bem sutilmente, mas isso tem que estar bem claro. Agora, o receber adiantado é muito bacana. Você recebe adiantado, você conta quantas sessões vão ter o mês, e aí aquela que não, sei lá, ficou doente, ou você não pôde atender, passa para o mês que vem. Isso funciona super bem. Gente, seguinte, materiais, o que eu separo... Ah, não, eu estava falando da anotação. Então, vamos lá. A anotação, no começo, eu fazia o quê? Eu fazia um caderno, pegava um caderno, tipo fichário, e eu abria uma parte do fichário para cada paciente. Então, lá eu faço todas as anotações, que eu faço, às vezes, durante a sessão também. Então, por exemplo, eu coloquei naquele dia, eu trabalhei com ele um jogo para trabalhar a atenção, eu vou lá, ponho o nome do jogo. Enquanto eu estou lá com ele, eu já faço algumas anotações para não esquecer depois, para saber aquilo que foi feito. E também eu gosto de deixar à vista algo para anotar, porque às vezes eles falam umas frases de impacto, alguma coisa que você quer lembrar, que você quer colocar no relatório, que faz sentido você passar isso para a escola ou para os pais. Então, às vezes, eu sempre coloco as anotações entre aspas para eu já saber que foi uma fala da criança. Quando eu termino o atendimento, ou no meio do atendimento, eu vou percebendo alguma coisa, por exemplo, a criança foi ler e ela leu super silabado, trocou algumas letras, eu já vou anotando na hora, para não esquecer, porque às vezes, atendimentos um atrás do outro, e você fica sem saber. E aí, o que eu faço? Além de anotar tudo que eu fiz na sessão, eu coloco um asteriscos no fim e coloco assim o que precisa ser trabalhado. Trabalhar mais tal troca, trabalhar mais. Eu vou colocando alguns lembretes. Só no final do dia que eu pego aquele caderno, aquele fichário, e aí eu faço algumas anotações mais completas de alguma coisa que eu percebi, mas eu já estou com os lembretes lá e eu sei exatamente o que eu fiz. Isso é muito importante, principalmente para mim, que eu trabalho com histórias, sempre trabalho com as histórias, eu anoto a história que eu coloquei, porque senão fica repetitivo, né? Então, a criança vem para mim para trabalhar alguma dificuldade da escola, mas ela também é muito medrosa, muito insegura. Então, eu vou querer trabalhar histórias de medo, mas eu vou diversificar essas histórias para não ficar contando sempre as mesmas. Desde o ano passado, eu descobri o iPad. Eu comprei um iPad Pro, daquele que vem com a canetinha. Gente, que investimento que foi isso. Porque o que eu faço? Ó, vou mostrar para vocês. Eu já tenho, não sei se dá para ver. Deu para ver aqui? Eu tenho as pastas com o nome de todos os pacientes. Então, todas as anotações já estão aqui. E o que eu acho muito bacana é porque eu já tiro foto e coloco a foto do trabalho deles, a foto do que foi feito. Então, eu não preciso ficar mais interminável, porque eles adoram levar também alguns trabalhos para casa, principalmente na arte-terapia, e agora eu libero, porque eu tenho tudo arquivado aqui para mostrar para os pais, para a escola, quando eu vou. Então, facilitou a minha vida de uma maneira. Agora só tem que lembrar de sempre fazer backup. Então, olha, vou mostrar para vocês uma de anotação. Tá vendo que tá a foto aqui? Então,
isso é uma dinâmica que eu fiz com a argila, olha, não preciso mais guardar a argila, porque está tudo arquivado. Então, eu já vou colocando, e dentro da mesma pasta, eu abro uma pasta para as anotações do atendimento e uma pasta para as reuniões da escola e das mães. Então, funciona muito bem. Agora, quem não tem um iPad, né? Porque aí a gente tem que investir também na canetinha, mas o legal é porque tem o scanner também, dá para a gente já escanear. Veio a avaliação da escola, você já escaneia e deixa com você, para você depois olhar com mais calma. Então, tem bastante informação que a gente pode já deixar arquivado. Obrigada, que bom que vocês gostam das minhas orientações aqui. Gente, eu tento passar tudo que eu fui descobrindo e que vai facilitar a vida de vocês mesmo. Deixa eu ver aqui que eu vi uma pergunta sobre faixa etária. Ah, peraí, perguntou se eu baixei algum programa? Não, já vem no próprio iPad, que é o Notes, né, do iPad. Mas eu acho que tem que ser o iPad Pro para poder fazer a anotação, usar a canetinha. Mas quem não tem o iPad pode fazer essas anotações do jeito que eu falei, que funcionou por muitos anos. Mas olha que delícia, gente. Eu vou numa escola fazer reunião, eu levo o meu iPad, eu não preciso levar aquela pasta enorme, não preciso levar as avaliações, não preciso levar, sabe, os relatórios, não preciso levar minha pasta de anotações, porque está tudo aqui, está tudo arquivado. E para a gente que em consultório tem que guardar vários anos as informações, né, durante uns 3 anos pelo menos, fica arquivado, não fica pegando aquele monte de lugar lá no consultório, então funciona muito bem. Então, é o Notes do iPad, tá, gente? Isso daqui é uma super dica, porque deu certíssimo mesmo. A partir de que idade seria mais viável atender? Eu atendo todas as faixas etárias. Eu tenho uns tocos lá no consultório de 4 anos. Eu atendo muito de 3 anos, às vezes, para saber escolher a escola que é adequada para a criança. Então, tem isso também. O psicopedagogo pode ajudar a ver o perfil da criança e descobrir para qual é a escola melhor para ela. Nesse final de ano, eu fiz eu fiz o diagnóstico de 2 crianças que o pai queria entrar com recurso para elas pularem um ano na educação infantil, né? Porque agora tudo é por idade. E as crianças eram muito avançadas, elas já estavam assim, enquanto os outros estavam na fase da garatuja, elas já faziam aquela figura humana completa, já falavam bem, já não usavam mais fralda. Então, eu fiz todo um relatório, que eu tive que colocar um monte de foto, de fundamentar tudo, a questão da idade, de tudo. Aí eu mandei para o juiz aprovou. Como às vezes eu faço o relatório para a criança reprovar, né? Então, às vezes você tem que ter um diagnóstico de uma psicopedagoga, porque não adianta só a escola querer reprovar, né? Se está nessas séries iniciais. Eles precisam entrar com recurso no Ministério da Educação, na Secretaria de Educação, para poder conseguir. Então, tem que entrar com advogado, tal, e aí o diagnóstico da psicopedagoga é o mais pedido, porque é ela que vai saber se ele está com as habilidades prontas ou não está com as habilidades prontas. Então, é bem bacana para isso também, tá? Então, respondendo a sua pergunta, não tem idade. Eu já tive de 3 e já atendi gente na faculdade, um disléxico que não conseguia acompanhar direito o curso de direito, e aí eu fazia toda uma interpretação dos textos. Meu trabalho foi todo com a parte já das leis, a gente fazia um trabalho de reorganização e de leitura e interpretação, mas já direto com o curso de direito, porque não daria tempo, né? Então, eu pegava, ele ia ter que estudar alguma coisa, ele já trazia, e eu fui ensinando ele a aprender, a como estudar sozinho. Mas eu fiz muito com ele junto,
tá? Então, não tem muito isso de idade. E como eu sou arte-terapeuta também, aí que aumenta mesmo as possibilidades, né? Porque eu tenho desde os pequenininhos que tem algum problema emocional até adulto. Eu atendo muito adulto também na arte-terapia, tá bom? Às vezes encaminho algumas fotos para os pais por WhatsApp, também é bem bacana. O que eu ia falar é que quem não tem a questão do iPad, faz o fichário e tira foto no celular. Gente, é importantíssimo isso, da gente ter um arquivo para mostrar para eles. Ele complementa, enriquece de uma maneira. Por exemplo, esse trabalho aí que eu mostrei para vocês da argila, é um trabalho de autoconhecimento que eu faço com eles, com os olhos fechados, eles têm que se representar. E essa menina, ela se representou só com a cabeça, né? E mesmo quando ela abriu os olhos e eu perguntava o que estava faltando, ela não conseguia perceber que estava faltando o corpo, essa parte, porque ela é tão mental. Então, essas coisas ficam tão claras quando a gente mostra para os pais e que a gente quer ilustrar aquilo que a gente percebeu e que está falando, que eles amam, né? Essa parte também de visualizar um pouco daquilo que os filhos fizeram, tá? O nome é N-O-T-E-S. É notas em inglês, notes. N-O-T-E-S. O nome do arquivo, mas já vem no iPad da Apple, né? Filmar algumas atividades e mandar para os pais, é legal de fazer isso ou não? Eu sempre falo, eu peço a permissão do paciente. Porque às vezes eles pedem, né? Eles estão fazendo um quadro, estão achando lindo, mas eles queriam levar para casa, aí você fala que não, que tem que secar. Aí eles falam, então tira uma foto e manda para os meus pais. Ou às vezes eu ofereço. Porque eles, às vezes, querem levar o material molhado. Eu falo, não pode, vai sujar o teu carro, tal. Então, aí eu sugiro, quer que eu mande uma foto para eles? Porque aí baixa a ansiedade, né, deles um pouco, mas essa coisa de ficar filmando, eu não curto muito, porque a criança não é espontânea, a pessoa não é espontânea, né? Então, parece aquela coisa... É só você ver criança blogueirinha, né? Que a mãe fica o dia inteiro filmando. Eles não são naturais, não tem como ser, né? Eu estou sendo filmado. Onde podemos encontrar um modelo de contrato para os pais? Olha, esse modelo de contrato, eu falei que eu não faço esse contrato. O contrato é muito verbal, mas eu faço questão de falar na anamnese, assim, essa questão de algumas coisas que podem dar problema, né? De qual é o valor, qual o dia que tem que ser pago. Então, eu sempre começo, até para perceber a pessoa, sempre começo falando que é para pagar por sessão, né? Aí as pessoas falam, mas não posso pagar por mês? Pode, você quer... Vamos pagar adiantado, então? É muito melhor, gente, não dá dor de cabeça. Agora, quando você vai percebendo a pessoa, tudo, né, que ela sempre já... Tem gente que você manda, nos minutos, segundos seguintes, já vem o recibo que já fez a transferência, mas tem gente que, até por esquecimento, dá muito trabalho. Então, a gente tem que deixar o contrato feito assim, muito claramente. Eu não conheço esse modelo de contrato, porque eu acho que também é muito invasivo essa coisa de eu assinar um contrato. O que eu faço é colocar lembretes na ficha na ficha de inscrição, né, que seria a ficha no primeiro dia, quando ele chega, ele já coloca o nome completo, a escola que estuda, o nome da professora, da orientadora, o e-mail do pai e da mãe. Então, eu dou essa ficha completa e aí eu coloco a observação. Porque o que dá mais problema é isso das faltas sem serem cobradas, porque a pessoa, às vezes, segura um horário seu, mas termina não indo com frequência e você perde aquele horário muitas vezes. Espera aí que tem uma pergunta aqui. Pensando na organização do consultório, na parte de documentação,
que anamnese você usa? Você criou uma para você? Sim, eu fiz uma live só sobre anamnese e só sobre anamnese, sobre o diagnóstico, e eu utilizo algumas perguntas básicas que eu posso mandar para vocês, não tem problema nenhum. Mas o que eu contei aqui no dia é que eu faço algumas perguntas, eu jogo para eles contarem um pouco de qual é a queixa, e eu vou levando a conversa muito assim, sem aquela coisa de ser entrevistada. Mas eu dou uma olhada em todas as perguntas, mas tem umas perguntas chaves, né, de como foi a gravidez, como foram os primeiros meses de vida, mas eu posso mandar a anamnese, aquela coisa meio básica de qual é a queixa da escola, qual é a queixa em casa, como que a criança estuda, se precisa alguém mandar, como é a organização, como é a independência. Quando você pergunta para os pais, logo no começo da reunião, qual é a queixa, o que fez vocês me procurarem? Aí já começa a conversa, eles já vão soltando tudo, e já dá para você ir permeando pela própria queixa que eles trazem, você já vai só completando as perguntas, tá? Também não gosto muito de testes, mas acho que as escolas e outros profissionais exigem, nos ajude nesse sentido. Sim, mas olha, eu trabalho com as escolas, eu não ponho o teste que eu usei, ou como eu usei, o jogo que eu usei, mas eu coloco se a criança tem habilidade trabalhada ou não, dá na mesma. Eu trabalho com muitas escolas, ótimas escolas, e eu tenho feedbacks muito bons do diagnóstico, sem ter uma coisa formal. Usei o teste e tal, deu o score tal. Porque, na verdade, gente, eles pegam aqueles relatórios, ninguém vai ficar vendo os scores, vendo tudo. Vai direto na conclusão, vai direto no que aquilo quer dizer. Isso é mais um dado para a gente ter. Então, eu uso o Bender, mas eu não coloco quanto deu no Bender, mas eu coloco se está adequado, se não está adequado à percepção visomotora da criança e o que tem que ser trabalhado. Eu acho que a gente tem que ser muito prática nisso, da testagem. Se você mandar, eu agradeço. Peçam no meu e-mail, que aí eu coloco lá de volta para vocês. Sobre as provas operatórias piagetianas, todos os materiais, na sua opinião, devem ser confeccionados ou comprados? Tem algum site para comprar? Gente, eu confecciono, eu criei as minhas próprias maneiras de avaliar as provas piagetianas, e eu não utilizo a malinha que foi comprada lá 29 anos atrás, quando eu comecei. Eu não utilizo. Pelos jogos dá para perceber se classifica, se conserva, se inclui, se tem reversibilidade. Dá para ver tudo pelos jogos. Eu coloquei no YouTube, eu fiz vários jogos de diagnóstico, eu fiz várias aulas de diagnósticos psicopedagógicos. E na parte de lógica, eu coloquei vários exemplos de como eu avalio essas habilidades. A gente não precisa seguir um padrão de teste, né? A gente precisa avaliar todas as habilidades, mas não precisa ser com as tacinhas ou com a massinha. Você pode perceber a conservação de outra maneira, tá? E lá tem muita dica de jogo que dá para perceber isso. Você jogando um cara a cara, você percebe a conservação assim muito. Tem como você passar o esboço do relatório para a devolutiva dos pais? Eu posso dar dicas para vocês de como eu faço qual é o esquema que eu faço. Dá para a gente fazer uma sobre isso, sim. Mas é que, gente, o esboço, o diagnóstico muda muito de um para outro. Então, os meus esquemas são bem diferentes, assim. Mas sempre eu coloco o histórico, né? Que eu coloco a queixa, coloco o que foi avaliado, e aí eu vou explicando cada caso. A parte de linguagem, a parte de lógica, matemática,
A parte de lógica e matemática eu explico como ele se saiu nos testes, nas dinâmicas, e como ele se saiu em situações parecidas mais com a situação escolar, né, em situações formais. Então, às vezes você faz um problema para ele, joga um desafio, jogando, ele responde. Aí você coloca o problema formatado lá, ele não consegue resolver, ou fica chutando, às vezes, dividir, não sei o quê. Então, é aquela criança até que já está meio bloqueada com a matemática por conta disso. Eu assisti essas aulas, adorei, olha que bacana. Gente, essas aulas eu fiz assim, eu dei o beabá para vocês mesmo, para assim, tudo que eu fui construindo. Hoje em dia eu já sei alguns jogos que são chaves para mim, são esses que eu separei hoje para os materiais para você, tá bom? Então, olha só, se vocês acharem que essa live é interessante para alguma psicopedagoga, para alguma professora, para alguém que quer fazer a transição, aproveita agora, gente, ó, vamos multiplicar aqui, a gente tem esse dever de multiplicar com o máximo de pessoas possível, ó, aperta o aviãozinho e já manda, se cada um mandar para 3 pessoas, olha quanto que a gente estará multiplicando. E aí a gente vai trazer os nossos amigos para a mesma sintonia que a gente, que isso é importantíssimo para a gente crescer, é a gente se conectar com pessoas como nós, que querem aprender, que querem evoluir, e isso é muito bacana, de repente, ter o mesmo nível de conversa, você poder debater aquilo que você aprendeu. Olha, o Bender é um teste de psicólogo, tá? Mas a minha supervisora era psicóloga, ele é muito tranquilo, eu já sei são figuras que eles têm que copiar, e já dá para você ver, até pela cópia, a organização dele na folha, se ele tem uma orientação espacial, então, já te dá muitas dicas. Então, é um teste que eu uso em consultório. Mas eu não uso só ele, não, tá? Ele me dá um score ali, mas eu termino utilizando outros. Como eu fiz a supervisão lá no começo com uma psicóloga, toda vez que eu aplicava, eu ia lá, a gente fazia o score juntas, e depois isso foi ficando muito tranquilo para mim. Mas o que ele avalia? Ele avalia coordenação motora fina, ritmo, organização espacial e orientação espacial. Dá para você analisar tudo isso com jogos, gente. Os jogos são perfeitos. Agora, a gente tem que ter jogo para tudo, né? Eu tenho que ter jogo específico para avaliar essa parte de linguagem, o jogo para avaliar a parte de lógica, o jogo para avaliar essa percepção visomotora. Então, dá para a gente avaliar tudo com jogos e com dinâmicas certas. Ah, estava jogando o Rachacuca. Você descobriu o Rachacuca pela minha dica ou você já conhecia, Márcio? Está no meu YouTube. Está no meu YouTube. É Paula Furtado, psicopedagoga. Tá bom? Olha só. Esse Rachacuca é uma dica que eu dou lá na minha avaliação, no teste, nos diagnósticos do raciocínio lógico. Gente, esse site, toda psicopedagoga tem que conhecer. Ele é incrível. Dá para você avaliar tudo lá. E agora, na pandemia, o que eu usava esse site, eu pedia para a criança deixar um iPad, alguma coisa que ela pudesse mexer, um computador, e eu usava muito o Rachacuca, porque lá tem, assim, tem uma atividade que dá para a gente avaliar a lógica, análise, síntese, essa parte da conservação também, que são, sabe aqueles problemas? O fulano mora na casa amarela, é vizinho de não sei quem, e você tem que descobrir um monte de informação cruzando as pistas que te dão. É muito legal, porque lá tem um nível muito fácil, nível normal. Eu vou dizer para vocês que o nível fácil já é difícil, tá? E aos poucos a gente vai percebendo que a gente se trabalha muito, porque eu achava isso terrível fazer esse tipo de
de atividade. E agora eu faço com uma facilidade. O nível normal já é muito difícil. E eu tenho pacientes assim que tinham muita dificuldade na interpretação, muita dificuldade na lógica, e eu fui trabalhando com eles, e agora eles estão cada vez mudando o nível, e eles ficam super felizes. Eu sempre deixo os últimos minutos da sessão como se fosse a parte assim de brincadeira, e a parte que eles aprendem pra caramba também, porque aquele é um site assim completo. E eu uso ele, inclusive, no diagnóstico, para ver essa parte de leitura e interpretação, quando tem a lógica envolvida. Mas nesse site não tem só isso, chama Racha Cuca, tá? Vou anotar aqui para vocês, espera aí. É rachacuca.com.br. Fiz aqui, pronto. E tá lá como dica, gente. Eu coloquei, assim, muitas dicas dessas que eu fui descobrindo ao longo dos meus atendimentos. Explica essa questão da supervisão, por favor. Gente, supervisão, quando a gente está iniciando, eu acho que, assim, sempre é bom ter uma supervisão de alguma coisa. Mas, principalmente, quando a gente está iniciando, é bom a gente ir numa psicopedagoga que oriente a gente nessa questão dos nossos casos, de apresentar material novo. Então, é muito legal ter essa supervisão, principalmente no início. O que eu disse é que, na época, a minha supervisora ela era uma psicopedagoga, mas ela era psicóloga também. Então, ela tinha acesso ao Bender, entendeu? E aí ela me passou como usar o Bender e eu aprendi e utilizo o Bender. Mas eu utilizo mais, a gente poderia pegar umas figuras, umas formas geométricas e mandar a criança copiar numa folha. Não é que é o Bender ali, mas já dá para você avaliar um monte de coisa, como ela vai organizar as figuras na folha. Agora, como que eu vejo a organização espacial? Olha o caderno dessa criança. Já dá para você saber se ele está com problema de organização. Se ele pula 10 mil linhas, pula a folha, escreve, passa a margem. Então, já dá para você ver a organização espacial olhando o caderno. Já usei o MAP, agora eu não uso mais. Eu gosto mais de explorar com jogos e dinâmicas. Qual o site do Racha Cuca? Ele chama Racha Cuca, é rachacuca.com.br, tá bom? Tá, você descobriu o Racha Cuca no vídeo. Tá vendo? Olha, tem umas dicas preciosas. E no Racha Cuca tem dinâmicas com Tangram, tem coisas muito, muito bacanas. Tem anagramas, anagramania, que também dá para ver análise e síntese. Tem muita coisa. Atenção concentrada, a gente trabalha muito com esse site. E quando eu indico para as crianças, os pais se apaixonam também pelo site, porque tem muito teste de inteligência. Mas aí a gente tem que saber dosar e qual usar. Eu uso quase o site inteiro, eu uso muito aquele site, mas eu já treinei muito antes de fazer com eles. Então, é muito bacana. Principalmente para a pandemia, gente, que a gente ficou meio limitada com a questão de não poder jogar, não poder usar o tabuleiro. Então, aí, essa parte dos sites, dos jogos online, ajudaram muito. Eu digo que o Racha Cuca me salvou bastante com essa parte da pandemia, da aula online, tá bom? Então, olha só, o que eu coloquei aqui? Materiais. Me perguntaram assim, literalmente para eu dar uma lista de materiais que eu acho assim essencial no consultório. Então, eu fiz a parte de artes, né, de material de artes, a parte de jogos, né, do que deveria ter, e a parte de livros.
O que eu falo para vocês é para não sair comprando tudo que é livro, que é jogo, porque a gente vai começando, compra um, explora bem esse jogo, até para a gente. Eu tenho jogo lá. Quando eu viajo, gente, eu volto com uma mala só de jogo e de material, porque é muito gostoso você diversificar, né? A criançada fica com aquele olhar assim. Então, tem uns que não vendem aqui no Brasil, mas tem gente que pede pela Amazon, consegue trazer. Um que chama Puller Beats, que é fantástico. Depois eu vou pôr o nome deles quando eu salvar. Fica um tempinho só, salva a live. E eu coloco o nome dos materiais para você, mas são alguns assim que eu chamei aqui de supérfluo, porque é quando eu viajo, então quando alguém vai viajar e não conseguir viajar, eu peço para alguém trazer esse material, então isso nunca falta no meu consultório, mas é dito supérfluo, já que não vende aqui no Brasil. Então tem uns 3 materiais que eles amam e que eles usam demais comigo, que assim, sempre que eu falo, vamos representar o que você sentiu, aí eu dou vários tipos de materiais para ele, opção, por exemplo, você pode fazer com tinta, você pode fazer com colagem, ou você pode fazer com esses materiais aí que eu trago de fora, tá bom? Mas olha só, essencial, guache, aquarela é muito importante. Ela não é falar que o guache substitui, não. A aquarela para criança tímida, para criança muito presa, para aquele que guarda as coisas, ela é fantástica, é um material que solta, que põe a criança que é muito perfeccionista, muito controladora, você dá uma aquarela que ela não consegue, ela não tem essa possibilidade de controlar tudo que vai sair no desenho, é muito bacana. Então, essas duas precisam. Pincel, massinha de modelar. Gente, eu compro muito aquela massinha Uti-Guti, que é aquela massinha bem molinha, para desenhar no papel. Ela é fantástica para isso. Eu também sempre tenho biscuit no consultório, mas quando eu abro o biscuit, você tem que fazer com todos no dia, porque o biscuit estraga muito fácil, é uma massinha muito cara, mas que estraga com facilidade, tá? O sulfite A4, óbvio, pode ter de várias cores também. O A3 é importantíssimo, gente, dá aquela folha grande para fazer colagem, para representar alguma coisa. É muito bacana trabalhar com A3. E eu tenho sempre A2, não é tão necessária, mas às vezes a gente quer trabalhar algum movimento, algum sentimento, alguma coisa maior, então eu gosto de ter tanto A2 como A3 e A4. E gosto de ter um bloco de papel canson. O papel canson também é fundamental quando a gente vai trabalhar uma aquarela, para ser uma folha mais durinha, que não vai quebrar com tanta facilidade. Deixa eu ver aqui mais. O EVA é o tido como supérfluo, né? É legal eu ter o EVA lá, mas ele não é tão necessário assim. Mas às vezes a gente usa, é legal diversificar o material. Papel colorido, fundamental, muito legal. Tem um papel novo que estão vendendo, ele vende em qualquer papelaria, eu compro bastante lá no Armarinho Fernando, na 25, que é um que chama papel mágico. Não sei se vocês já viram, também é muito legal. Quando eu vou trabalhar com simbologia, às vezes eu estou contando a história, é um papel que, assim, embaixo, ele é todo preto, mas quando você risca com lápis, ele sai todo colorido. É como se tivesse giz de cera por baixo. Então, ele vai saindo todos os desenhos coloridos. É muito bacana também. Mas não é daqueles necessários, assim, né? Papel de dobradura eu sempre tenho lá, porque trabalha atenção concentrada, trabalha coordenação motora, muita coisa ali. Sucatas variadas, assim, palitinhos de churrasco, palitinho de sorvete, tudo isso ajuda muito. Às vezes a gente quer fazer uma coisa mais concreta com eles, é muito bacana.
tampinha de garrafa, eu sempre tenho, assim, algumas latas, alguma coisa, assim, que eles possam utilizar. Lãs, fitas, então tem uma caixa só de lãs e fitas diferentes também, se eles querem inventar alguma coisa. Obviamente, cola, tesoura e durex não pode faltar de jeito nenhum. Eu sempre deixo feltro de várias cores, que às vezes a gente inventa alguma coisa com tecido também, tem vários tecidos. Areia colorida, eu uso demais areia colorida, ela é fantástica para aquela criança, sabe aquele hiperativo que não para quieto? A gente acha que vai dar areia para ele, ele vai fazer uma confusão no consultório, mas não, gente, eles ficam super concentrados com a areia. A areia tem esse dom, né? É como se fosse a mesma coisa da simbologia das histórias, é acesso direto ao inconsciente. Tanto é que a gente vê que a gente vai lá na praia, começa a passar a mão na areia, começa a vir um monte de lembranças, né? Porque é uma conexão direta mesmo. E eu faço muita garrafinha de areia. Eu compro aquelas garrafinhas na Casa da Arte, vende. Lá no centro também tem lojas que vendem bastante. São garrafinhas de plástico mesmo. E aí eu compro aqueles funilzinho pequenininho. E aí, para a criança ficar mais tranquila, porque tem umas que não aguentam ouvir história. Elas ficam muito agitadas e começam a mexer na cadeira, começam a querer levantar. Então, o que eu faço? Eu vou contando a história aos poucos. Então, eu conto uma parte, era uma vez, conto o primeiro parágrafo, aí eu falo, qual cor você acha que mais parece com essa parte da história? Aí ele vai lá, pega a areia e vai colocando na caixinha. O que isso acalma não é brincadeira. É muito legal. E depois a gente põe a cola e eles levam a garrafinha para casa, põe a cola e a rolinha, né? E eles levam felizes da vida a garrafinha que eles fizeram na sessão. Então, é muito bacana ter areia colorida. A gente compra areia colorida nessas lojas, sabe, de R$1, de quinquilharia? Eu compro todas lá e que vende, aí tem de tudo que é cor, tá bom? Madeira, é muito bacana trabalhar com madeira. Outro material que eu uso muito é o pirógrafo. Cuidado com o pirógrafo, quem quiser comprar o pirógrafo para trabalhar na madeira, toma muito cuidado o tipo de pirógrafo. Eu comprei um lá atrás, que era só essa parte, a gente ligava direto na tomada, ele me deu um choque, ainda bem que eu testei em mim primeiro. Mas tem uns pirógrafos que já vem com a caixinha de madeira já pronta, então eles amam, é tipo eles chamam a caneta que queima lá no consultório. Ah, eu quero a caneta que queima. E aí eu pego o pirógrafo e eles fazem algum símbolo de tudo que eu peço. Ah, vamos fazer um símbolo para essa história, vamos fazer um símbolo para esse sentimento. Um dos materiais que eu sempre ofereço é o pirógrafo, e ele é fantástico, saem coisas muito bacanas. A cola na garrafinha, Vânia, é no final. Ele foi colocando areia, e aí no final da garrafinha, quando chega no topo, você põe a cola e põe a rolha, porque senão vai se levar para casa só com a rolha, e eles abrirem essa garrafinha, os pais vão matar a gente, né? Porque vai fazer uma sujeira danada e vai estragar a atividade deles. Então, quando terminar de colocar as areias, já põe a colinha e põe a rolha ou a tampinha. Tem umas garrafinhas que eu compro na Casa da Arte que elas são com tampinha também, tá bom? Então, isso é muito importante ter esse material. Se vocês quiserem, depois eu posso tirar uma foto, eu ponho no meu story, tá bom? Bom, vamos lá para os jogos. O que eu acho essencial a gente ter na parte dos jogos? Eu não gosto de slime, faz muita sujeira. A slime teve uma época que era uma febre. Eu comprei agora aquelas colas já preparadas para slime, então eu só ponho o ativador, que não é mais o bórax, né? Porque deu toda aquela polêmica com bórax de fazer mal. Então, no começo, eu até usei bastante o bórax. Mas o slime também, ele acalma bastante.
ele faz sujeira, mas aí a gente já deixa, eu deixo umas bacias grandes assim, eles já fazem lá, e não pode fazer sempre, mesmo na época da febre do slime, eu deixava fazer uma por mês, porque senão não dá, né? E às vezes a criança está fazendo a slime e você está trabalhando um monte de outras coisas, ou fazendo dinâmica, jogo, enquanto ela vai fazendo a slime. É muito bacana. E tem mãe que não gosta, né? Então é uma coisa que eu também peço permissão para a mãe, porque senão elas ficam muito bravas com esse slime, porque tapetes estragados, já teve muita coisa nesse sentido. Quebra-cabeça, gente. Quebra-cabeça tem que ter um para cada faixa etária, assim, sabe? Um daqueles simples para criança menorzinha, de 3, 4 anos, uns de 20 peças, um de 30. No máximo, acho que passou disso, é melhor a gente colocar já, fazer alguma outra dinâmica para avaliar análise e síntese e essa parte, mas é legal para a criança a gente avaliar, até como se a criança, a percepção dela, né, às vezes ela fica tentando colocar a parte assim na força e não percebe. Mesmo quando tem sequência, eu tenho muito quebra-cabeça assim para a faixa da educação infantil, que já tem a sequência numérica, para já ver se a criança percebe, reconhece os números, reconhece as letras, sabe a sequência, então é bem bacana ter quebra-cabeça. A Torre de Hanoi eu adoro, é um jogo de lógica, que a criança são 3 pinos, e a criança tem que passar as figuras circulares, mas tem uma regra que só pode passar uma de cada vez, e o maior nunca pode ficar em cima do menor. Então, esse eu uso bastante como lógica. O jogo Mancala é um fantástico, que é uma delícia jogar, e ele também a gente percebe muito da criança nessa parte lógica, na atenção concentrada, na atenção dividida, dá para perceber muita coisa nesse jogo, e eles curtem muito, né? Então, dá para ver aquela criança que esse jogo a gente tem que prestar atenção tanto nos nossos movimentos como no dele. Além da gente querer fazer ponta, a gente tem que impedir que o outro faça. Como a dama também funciona dessa maneira, né? Mas esse Mancala é sucesso lá no consultório, eles jogam demais. O xadrez chinês também serve para essa função. O cara a cara, eu acho que tem que ter um cara a cara lá, porque dá para a gente avaliar essa parte da conservação, é fantástico avaliar com cara a cara, né? Se a criança percebe que às vezes ela pergunta, tem bigode? Você fala, tem, e ele fica na dúvida. É para baixar os bigodes ou não é para baixar? Né? E aí a gente vai mediando, fazendo a pergunta, olha, se tem bigode te interessa? Interessa, porque o meu vai ter. Então, você vai abaixar os que não tem. A gente vai ensinando eles a conservar. Poderia colocar o nome dos jogos em um post, Paula? Sim, posso colocar. Mas, gente, assistam as aulas que eu gravei do diagnóstico dos jogos. Vocês vão ver que está tudo lá, está tudo de mão beijada. O Rummikub eu acho fantástico também para a gente ver classificação, conservação, inclusão, cálculo mental. Então, aparece muita coisa, é muito legal mesmo usar o Rummikub. O Uno também, bem legal. Tem uns joguinhos, assim, umas caixinhas que chamam Exercitando o Cérebro, que são bem bacana, né? Então, vende na internet. Gente, eu vou ter que puxar a sardinha para o meu lado, porque esses jogos foram feitos por mim, mas foram feitos assim, eu fui criando esses jogos para avaliar essas habilidades separadamente. E aí, eu inventei um jogo chamado Desafio, que eu coloquei todas essas partes que eu fui criando separadamente, eu criei um jogo com tudo isso. Então, termina sendo um diagnóstico, gente, não é só puxar a sardinha para o meu lado, mas é verdade. Muitas vezes que eu tenho pouco tempo para avaliar, eu uso esse jogo, porque eu avalio a leitura e interpretação, a lógica, a atenção dividida, a atenção concentrada. Eu tenho uma parte lá, desafio de lógica, que eu todo baseado em testes de QI, então dá para ver muita coisa.
dá para ver se a criança tem reversibilidade, se ela consegue. Olha, tudo tem lá. Então, esse é bem bacana, você ter o desafio júnior, o desafio é para os maiores, e tem o desafio folclore, que é para aquela faixa, assim, ó, eu vou falar, ela faz sucesso dos 7 aos 12, 13, amam esse desafio folclore, porque trabalha todas essas habilidades, mas é com coisas bem divertidas, assim, de trava-língua, os quiz são bem engraçados, dá para ver bastante leitura e interpretação, então ele é bem bacana para ter também, eu falo dele lá. Tem um jogo também que eu fiz, que é da Algazarra Brinquedos, chama Aprender Tabuada Brincando, e ele não é um jogo só para decorar a tabuada, mas ele é um jogo para trabalhar a reversibilidade decimal. Então, é muito bacana. Quando a gente começa a jogar muito, tem vídeo com esses jogos, tem. Vocês vão ver lá, tem uma série no meu canal que chama Diagnósticos Psicopedagógicos. Aí tem a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e parte 5. Em cada parte, eu apresentei jogos de uma área que eu avalio. Então, tem de linguagem, tem de lógica, tem de percepção visomotora e tem a parte dos testes projetivos, tá bom? Então, tem tudo lá, gente, tá bem explicado. Aqui eu estou dando uma geral do que vocês pediram, do que pode ter básico para montar um consultório, tá bom? Ter um dinheiro do mês, o mercado imobiliário, o banco imobiliário, também é bem bacana. Eu amo o dinheiro do mês, mas eu acho que ele não vende mais. Eu já indiquei algumas vezes, as pessoas não encontram. Pode ser que alguém consiga encontrar, tá bom? As aulas estão no Instagram? Não, no Instagram eu tenho algumas partes da aula, que a gente faz uns vídeos mais curtos de partes, mas a aula completa está no YouTube, tá? Paula Furtado, psicopedagoga. Aproveita, se inscreve lá e já ativa o sininho para receber sempre as notificações das aulas novas. Então, esses jogos que têm dinheiro é fantástico, principalmente com os meninos. Eu não sei o que acontece, que eles amam e me pedem demais. Monopoly, é que eu acho o Monopoly muito comprido, né? Então, às vezes eu falo, tá bom, escolheu o Monopoly, mas a gente vai jogar 20 minutos, aí a gente guarda, arquiva o dinheiro que a gente conseguiu, o que a gente já comprou, para continuar na próxima sessão. E aí ninguém vai poder jogar o Monopoly enquanto aquela criança ainda não terminou, né? Então, aí eu escondo o jogo para a criança não escolher e depois ficar frustrada que não pode. Até perguntaram como que eu organizo. Eu já organizo o meu consultório assim, eu tenho uma prateleira de leitura e interpretação, da parte de linguagem, ortografia, gramática, tem uma de lógica, tem uma de percepção visomotora, eu já separo que fica muito mais fácil para mim, para a hora de eu escolher ou de pensar numa atividade para criança, tá? Então, algum jogo com dinheiro é fundamental. Na linguagem, ter letras móveis é fundamental, 1 ou 2 jogos de alfabetização, sabe? Bingo alfabético, alguma coisa nesse sentido. A dica também é jogos de leitura e interpretação, perfil, charada, os desafios, tem bastante leitura e interpretação, jogos de ortografia, tem novidade, gente, esse mês vão sair 4 jogos de ortografia que eu estou lançando com a minha irmã, chama De Olho na Ortografia, Algazarra Brinquedos, que vai lançar, e está muito bacana. A gente trabalha leitura e interpretação com as charadas, mas o tabuleiro é todo para trabalhar as palavras e os erros ortográficos. Mas depois eu vou contar mais para vocês do lançamento. Tem também um que eu fiz que chama Detetive de Palavras, que é um jogo que trabalha, é tipo cara a cara, mas trabalha a gramática. Então, para descobrir a palavra do outro, a gente vai perguntando, vai fazendo perguntas sobre gramática.
tem mais de 5 letras, é de sílaba, não é? Então, ele vai aprendendo brincando. Então, eu falo que o meu filho tinha 7 anos quando eu lancei esse jogo, eu brincava com ele, ele sabia o que era verbo, transitivo direto, o que era verbo, o que era polissílaba, porque eu não cobrava dele, mas eu só explicava na hora para ele ir cancelando as palavras que não estavam dentro do contexto. Então, é bem bacana esse jogo também, chama Detetive de Palavras, que é da Algazarra Brinquedos. Deixa eu ver o que mais. Agora, jogos que trabalham a coordenação. O que é bacana ter no consultório? Jogo de ritmo, então jogo que tem ampulheta, que ele tenha que construir alguma coisa, que ele tenha que equilibrar, tudo isso trabalha orientação espacial, organização espacial, coordenação motora e ritmo. E um jogo de ritmo também é muito legal fazer com eles, assim, aquele, sabe, 60 segundos, alguma coisa do gênero, mas eu trabalho muito ritmo com uma bola. Não deixem de ter uma bola no consultório, que eu vou, em breve, dar para vocês muitas dinâmicas. Eles decoram tabuada comigo com bola, a gente faz muita coisa com bola. Espera aí, deixa eu ver aqui uma pergunta. Para os disléxicos também podem ser usados? Pode, sim, com certeza. Essa parte, assim, porque na dislexia, tem algumas trocas da dislexia que não garante só você descobrir a regra, né? Tem que ter uma sistematização. Então, esses jogos de ortografia, de que a criança vai ler várias vezes a palavra, é fantástico, tá bom? O jogo da mesada também é bem bacana, verdade. Dica aqui da Marcela, o jogo da mesada é outro que eles gostam bastante. Tudo que tem dinheiro, gente, encanta. E a gente trabalha toda hora a conta, o cálculo mental, a reversibilidade, que ele tem que dar troco. E sempre são eles que vão ser os banqueiros, né? Nada disso da gente ficar fazendo o trabalho da conta. Hoje eu consegui assistir tudo. Ai, que bacana. Estou feliz que vocês estão assistindo. Olha, qualquer coisa, pode me mandar direct, pode me mandar e-mail. Oi, Paulinha. Peraí. E aí a gente vai esclarecendo aqui as dúvidas, tá bom? Deixa eu ver uma coisa. Pode ser usada com criança autista? Então, depende do grau, né? Então, tem criança que já interage super bem, mas eu utilizo com crianças autistas esses jogos, não tem o menor problema. Tá bom? Gente, só faltou dar as dicas de livros. Eu acho que eu vou ter que pegar amanhã uma parte. Eu só vou dar algumas dicas mesmo, é a parte menor. A Hora do Rush é fantástico, ótima lembrança. Agora, sabe uma que eu faço sempre no primeiro dia com os menores e que eles são apaixonados? Eles se encantam com o consultório já de eu fazer o vínculo com esse jogo. Chama Sploft. É um jogo que eles fazem os bonequinhos de massinha e aí eles vão jogando. Então, tem toda essa parte assim, o que eu faço? Eles leem a regra e vão me explicando, porque a regra está bem simples. Então, já avalio a leitura, a interpretação, mas eles já curtem, porque eles estão lá fazendo os bonequinhos deles com a massinha e é fantástico. A Hora do Rush é brilhante, e tem um que, não sei o nome dos robozinhos lá. É um parecido, mas eu gosto mais ainda do que a Hora do Rush. A Hora do Rush é muito bacana, eu uso demais, mas tem gente, que são 5 robozinhos que a gente também tem que levar a nave mãe até o centro do tabuleiro e ele tem que ser apoiado pelos outros. Então, esse tipo de jogo é muito legal, porque eles têm que montar uma estratégia na cabeça. Eu falo para eles, não pode ir na tentativa e erro, né? Então, o que trabalha essa ansiedade de querer resolver logo, né? Então, não adianta. Eu vou falar assim, a gente vai pensar. Se você mexer esse, vai mexer aquele, vai mexer... Então, eu faço eles pensarem toda essa imagem mental antes e depois fazer. Quando você puder dar uma olhadinha nos materiais da Super Teacher para ver se te faz sentido. Eu vou olhar, Márcio, sério. Deixa passar essa parte de lançamento que vamos. Super dica aqui, hein?
esse material Super Teacher é para aprender inglês. Eu vou dar dicas para vocês aí em alguma live e vou contar mais. Porque foi falta de tempo mesmo, que eu ainda não olhei, mas está na minha lista de prioridades. Gente, já passou o horário, estou com medo de cair aqui antes de salvar. Bom, eu continuo falando, eu vou fazer uma lista para vocês, posso colocar no feed, ou vocês me pedem, mas a lista está lá no jogo do YouTube. Se vocês forem lá, ele já está em cada parte do diagnóstico, está com a lista. Agora, o que eu posso mandar é a lista dos materiais. Quem me perguntou os materiais de artes, o que podia ter, tá bom? E aí, eu vou anotar o nome dos materiais que eu trago lá de fora, né? Que na Europa vende, nos Estados Unidos vende, e às vezes consegue comprar aqui muito mais caro, é absurdo. Às vezes eu compro esse Puller Beats, que é um que eles fazem, montam as pecinhas e passam ferro e sai bem bacana. Ai, que bom que você gostou. Mas aqui é muito mais caro. Às vezes eu compro um potão por $9 e vem assim 50 mil peças. É uma coisa absurda. Também quero a lista dos materiais, pode deixar. Eu vou tirar foto e quando vocês me pedirem, eu já mando de volta, tá? Manda um direct para mim que eu já posto de volta, senão não vou lembrar de todo mundo que quer. Tá bom? Gente, beijos para vocês. Obrigada, gente. Adorei a participação de todos. Vão avisando os amigos aí, vamos multiplicando aqui para todos. Beijo grande para todos. No Telegram, ótima dica. Verdade, vou colocar no Telegram. Deixa eu ir fechando aqui. Imagina, Marcela. Beijo, Eliette. Que bom, Ana Lúcia. De nada, Kátia. Amei, que bom. Eu que amo a presença de vocês. Tá muito bacana essa semana mesmo. O pessoal super engajado, já estou reconhecendo o nome de todo mundo aqui que está participando. E amanhã estamos de volta. Beijos.